A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Só quem está muito feliz, olhe para o irmão mais bonito do seu lado e dê um sorriso para ele. Isso, glória a Deus. Se não tiver ninguém bonito aí do seu lado, pode olhar aqui para o púlpito, que tem muita gente bonita aqui em cima hoje. Graças a Deus. Estou feliz em retornar a esta casa e nesta oportunidade, neste congresso tão importante que Deus tem levantado aqui em Camboriú. Prometo ser fiel naquilo que o Senhor me der para entregar e conto com a oração e a ajuda dos santos aqui. Amém, queridos? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Levante ela para o céu assim comigo, deixa-me ver. Que maravilha. E aí fora, alguém tem Bíblia aí fora? Levante aí que dá para ver vocês aqui de dentro. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, abra ela comigo agora. Livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 5, verso 21 e verso 22. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero você encontrar. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21 e 22. Está escrito assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, a menos que nos tenha rejeitado totalmente e estais sobremaneira irado contra nós. Eu vou ler mais uma vez. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, a menos que nos tenha rejeitado totalmente e estais sobremaneira irado contra nós. Feche a sua Bíblia, coloque no banco e, por gentileza, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Glória a Jesus. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar ai. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, irmãos. Glória a Deus. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico. Te exalto porque não há outro Deus além do Senhor. Te glorifico porque eu sinto a sua presença nesta noite, neste lugar. Eu me coloco à sua disposição para ser o seu profeta neste lugar, ó Pai. E gostaria que o Senhor me desse de presente o coração do seu povo para ouvirem atentamente a sua voz. Antes de começar a pregar, eu quero fazer os dois pedidos que costumeiramente tenho feito na minha caminhada. O primeiro pedido a Deus é que onde houver um demônio alojado próximo aqui da igreja, que tenha saído das profundezas para vir atormentar a vida daqueles que vieram te louvar, eu vou dar a estes demônios 5 segundos para desaparecerem deste lugar, porque se não saírem serão queimados pelo poder da sua glória que há de descer aqui entre nós. O segundo pedido, ó Pai, é que o Senhor abra a porta do céu sobre esta igreja nesta noite, como sempre tem feito, e envies do céu para cá uma comitiva alada, Senhor, de anjos de fogo e serafins, e que cada um deles, ó Pai, se posicione aqui dentro e fora desta igreja, e que comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. E onde houver crentes batizados com o Espírito Santo aqui nesta noite, que eles sejam renovados pela sua presença e pelo seu poder, e que hoje possamos fazer uma viagem para dentro do seu coração, para entendermos aquilo que o Senhor pensa e quer acerca de nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, e os que não podem, como aqueles que estão lá fora, fiquem de pé comigo. Um pouquinho mais baixinho esse fundo musical. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o livro de Lamentações de Jeremias é um daqueles livros pouco lido por toda a igreja, por isso a dificuldade de encontrá-lo na hora da leitura. Não é um livro comum, como nenhum livro que está escrito na Bíblia Sagrada é comum. Mas o livro de Lamentações de Jeremias tem um quê de profecia, tem um quê de revelação. Saiu direto do coração de Deus para o coração de um profeta, que não era um profeta de avivamento, que não era um profeta de revelações como era o profeta Ezequiel,
não era um profeta messiânico como era o profeta Isaías, não tinha mensagens de um avivamento vindouro como Abacuque e nem como o nosso irmão Joel. Era um profeta de lágrimas, era um profeta chamado de chorão. Era um homem que viveu em sua época acima da média dos demais homens. E como profeta, ele tinha o poder de enxergar além da visão humana. Ele sentia aquilo que Deus sentia. E quando ele caminhava pela terra, pela sua terra, por Jerusalém, ele via Jerusalém entrando por um caminho sem retorno. Ele via Deus afunilando o relacionamento dele com o povo, e ele via o coração de Deus apertado acerca do que acontecia em Jerusalém. E ele, como todo bom profeta, sai pelo meio da rua de Jerusalém, começa a profetizar e começa a dizer que dias de angústia haveriam de vir sobre a terra. Ele chega a vaticinar acerca do cativeiro babilônico. Ele chega a dizer aos homens: chegará um tempo em que vamos querer ver Deus e Ele não vai se mostrar. Vamos querer ouvir a sua voz e Ele vai estar calado. Vamos querer ter um momento de intimidade com Ele e Ele vai estar de costas para nós. E os homens e mulheres de Jerusalém, de Israel, olhavam para o profeta e debochavam dele. Não acreditavam em suas profecias. Alguns diziam que ele era louco. Alguns diziam que ele era fatalista. Alguns diziam que ele era mais um lunático, fanático religioso. E poucos, bem poucos, acreditavam na sua profecia. Ele escreveu 2 livros, o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. A palavra lamentações no original do grego é choro em alta voz. Eu quero que você imagine agora um profeta com uma pena na mão, molhada no nanquim, com um papel na sua frente, e escrevendo um livro aos gritos, escrevendo um livro aos prantos, porque neste momento em que ele está escrevendo este livro, ele não está mais nas ruas de Jerusalém profetizando. Ele recebeu de presente do rei, de presente daqueles que não acreditavam em sua profecia, a chave para entrar dentro de um calabouço, bem debaixo do subterrâneo do palácio do rei. Ele está agora há anos a fio trancafiado dentro de um lugar onde não havia luz, onde havia umidade, onde havia insetos peçonhentos que subiam por cima do seu corpo. Historiadores dizem que neste momento ele estava com a sua saúde comprometida. E de dentro das profundezas de uma tumba, debaixo do palácio do rei, ele grita e diz: Jerusalém, Deus pesará a mão sobre ti. Ai das grávidas naquele dia, ai de todos aqueles que brincaram com a fé, Deus visitará o seu povo. E ele, quando está fechando o livro, como ninguém lá em cima em Jerusalém, como ninguém em cima no palácio pediu misericórdia, como ninguém orou dizendo perdoa os nossos pecados, ele então traz sobre o seu corpo o peso do pecado do povo, e ele faz uma súplica, pastor Cezino. E ele diz assim: Deus, renova os nossos dias como antes. Traz de volta a glória, traz de volta a alegria, a santidade, a intimidade, os milagres, o seu poder. Traz de volta o sorriso para o lábio dos profetas. Traz de volta a santidade para o coração do sacerdote. Traz de volta a intimidade com o rei. Traz de volta, Senhor, renova como antigamente. E ele termina gritando, dizendo: a não ser que o Senhor esteja decepcionado com a gente, irado contra nós. O dia que eu li este texto, eu chorei muito. Talvez porque o meu ministério tem um quê do ministério do profeta Jeremias. Talvez porque Deus tenha me levantado numa cidadezinha pequenina lá no interior de São Paulo, para falar não aquilo que os homens gostam de ouvir, mas aquilo que a igreja precisa e deve ouvir. Talvez porque eu também tenha sido perseguido e sofrido como sofreu Jeremias. E até nesse momento só não me colocaram dentro de uma tumba ainda, mas ela já está aberta, e acredito que qualquer dia desse vamos parar lá dentro. Porque o final de todo profeta é assim: ou dentro de um calabouço, ou com a cabeça cortada numa bandeja de prata. Mas podem trancafiar um profeta, podem matar um profeta, mas jamais matarão as profecias que saíram de dentro dos seus lábios. Ainda existem aqueles que são remanescentes na terra. Eu achei importante este texto para esta noite, porque é um congresso de terceira idade.
E eu fico feliz ao ver aqui na igreja tanta gente com as cãs brancas, quanta gente que já teve experiência, muito mais do que eu que estou aqui com os meus 30 anos, apesar que também já estou entrando na terceira idade. Quando eu olho para vocês, eu fico imaginando o que vocês já viram, que os meus olhos nunca sonharam em ver e talvez nunca voltarão a ver. Quando eu olho para vocês que são os nossos pais da fé, que estão deixando para nós este legado, este patrimônio que é o nome da nossa igreja, Assembleia de Deus, eu fico imaginando por cada caminho que muitos de vocês trilharam. Não começaram em templos bonitos e magníficos como esse, mas em pequeninas casas de tábua, em reuniões pequeninas, em casinhas de pessoas que haviam entregado a alma a Cristo e de bom grado cediam um pedacinho do canto da sala para que alguém pudesse cantar. Eu sei que dentro de vocês bate uma saudade, e eu também tenho saudade. E não querendo ser melancólico, mas já sendo nesta noite, deixa-me trazer alguma coisa à sua memória, para que nesta noite todos nós juntos possamos orar assim: Deus, renova os nossos dias como antigamente. Um dia desses, eu estava dentro da minha casa e comecei a ver as minhas filhas correndo dentro da sala. Já tenho 3. Olhei para o espelho, os meus cabelos começam a ficar branco, e fui para um culto na minha igreja. E de repente eu me senti um peixe fora d'água, porque não é mais como antigamente. A igreja está mudada, as coisas estão mudadas. A mensagem do evangelho do século 21 não é a mesma mensagem do evangelho do século 20. Os hinos cantados já não são mais os mesmos. Hoje não se faz hinos para tocar a alma, mas se faz aquilo que vende. O pregador hoje não prega aquilo que é certo, mas prega aquilo que vai dar certo, prega aquilo que vai funcionar. Não temos mais mensagens de correção, mensagens que coloquem o homem na presença de Deus, mas temos muita mensagem de autoajuda espiritual, mensagens de levantar a autoestima do povo, de colocar o povo em um alto e sublime lugar e dizer aos crentes que eles não vão passar pelo vale, que não vão ter doença, que não vão ter dificuldade, que vão ter dinheiro, que vão ter casa, que vão ter carro. Um evangelho barateado e prostituído que eu não prego ele, porque não é real. Jesus só fez uma promessa nessa terra: no mundo tereis aflições, e tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, esta geração que está vindo agora, olhe para esses de cabelos brancos e vamos aprender com eles, que a fé que nós estamos querendo viver no século 21 é uma fé descompromissada com a verdade. E eu sei que falar a verdade dói, eu sei que falar a verdade está fora de modas, mas a moda quem dita na igreja não é o mundo. A moda ditada na igreja, ela vem direta do trono de Jeová. E o que Deus quer que aconteça neste presente século é um renovo nos nossos corações. Erram muitas pessoas quando olham para o pastor Marco e para outros pregadores, dizendo: eles pregam inovação. Não, eu não prego inovação. Dizem para mim: não, você prega um evangelho de transformação, um evangelho transformado. Não é, eu não prego uma transmutação. Eu não estou pregando um evangelho que venha trazer uma metamorfose. Não é isso. Eu estou pregando uma renovação. Quando eu olho para um crente como esse que está do seu lado, e depois de tantos anos na fé, num culto pentecostal ainda não consegue chorar,